o nosso globo, destruindo criminosamente a fina flor do sentimento cristão, o amor fraternal. Revelação espírita. A revelação espírita não é dada de uma maneira uniforme em todos os pontos da Terra. Segundo o caráter de cada povo ou nação, segundo as suas necessidades, e sempre de acordo com a sua tarefa ao cumprir, os espíritos reveladores se ocupam das questões sociais, científicas ou religiosas. Eis porque as comunicações que nos vêm de outros países têm caráter tão diverso umas das outras. Cada nação recebe aquilo que necessita para o esclarecimento da missão a que é seu dever dar cumprimento no planeta. Espiritismo cogita tanto do desenvolvimento da ciência, quanto da filosofia e da religião. É uma questão de vocação enveredar por um destes caminhos. A luz das verdades espíritas se manifesta progressivamente a todos os homens, acelerando o movimento da perfectibilidade universal, e a esse movimento obedece o mundo material tanto como espiritual. Cada criatura humana, cada povo, cada nação recebe dessa luz a parte que lhe é concedida para alumiar o roteiro do seu destino na Terra. Não há um ponto do nosso planeta em que as luzes do alto não tenham baixado para alumiar o caminho dos homens. As manifestações ostensivas dos espíritos, suas comunicações doutrinárias, suas materializações, suas revelações científicas e religiosas, em todos os pontos do nosso pequeno mundo, são tão abundantes e satisfatórias, que não é possível, sem demonstrar uma má-fé premeditada, negar que o mundo dos imortais lança mãos de todos os recursos para atrair a atenção humana aos seus verdadeiros destinos. E por toda parte o Espiritismo triunfa, despertando nas almas encarnadas o sentimento de caridade associado à piedade religiosa. E por toda parte o Espiritismo, fornecendo provas irrefutáveis, reforça a convicção dos investigadores. E por toda parte o Espiritismo acorda a atenção dos sábios, enchendo-lhes as bibliotecas e as inteligências da ciência da vida. E por toda parte o Espiritismo se apossa dos pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Os elementos corruptores não podem destruir-lhe os efeitos benéficos, porque ele, com o fulgor dos seus potentes raios, faz realçar e compreender os fenômenos mais misteriosos da vida humana, o porquê, da vida universal, a verdade da doutrina do Divino Mestre. A revelação espírita tem progredido até hoje e continuará a progredir em toda a Terra, porque Jesus é quem lhe abre caminho à marcha triunfante. E a alma humana, sequiosa de saber e conforto, abre os seus arcanos a estes jorros de luz vivificadora, que a esclarecem, regeneram e salvam, preparando-a para a verdadeira vida. Influências. Todos os espíritos que se encarnam em nosso planeta têm ao redor de si influências, seus protetores do outro plano da vida, espíritos que os influenciam para o bem, seus inimigos, seres desencarnados que os impelem para o mal. Conforme os seus pendores segue o homem as intuições boas ou más, inspiradas por um desses grupos. No convívio social, inúmeras vezes verificamos o extravio de moças e mancebos, atraídos para o mau caminho pela influência de falsos amigos, que os induzem ao erro e quiçá ao crime. Por outro lado, preciosa é a influência do verdadeiro amigo, que atua sempre para o bem. A diferença consiste nestes casos, apenas em que a atração para o erro, ou o chamamento para o bem, partem de uma criatura humana, vivente como nós no plano material. Daí a grande importância na escolha de companhias. No plano espiritual o perigo não é menor. O espírito desencarnado penetra onde quer. Para ele não há portas fechadas, nem embaraço algum. Ele penetra em tudo, o ar, a terra, as águas, e mesmo o fogo lhe são igualmente acessíveis. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, parte 2, 91. Quando mal intencionados, por conseguinte, podemos imaginar quão perigosa se torna a sua influência. Não devemos, porém, daí concluir que estamos à mercê dos caprichos e maldades dos espíritos inferiores desencarnados.
Para nos libertarmos da sua influência temos a opor um elemento de real valor, a nossa vontade. Apelemos em ardente prece para os bons espíritos, cuja ação caridosa e enérgica afastará o espírito inferior. A oração é o recurso soberano de que podemos lançar mão, com fé, para vencermos pelo perdão e pelo amor, o ódio, dos nossos desafetos. Nossa prece sincera e fervorosa atrairá os protetores, num anelo de paz e serenidade. Fé soberana. No homem superior às contingências da matéria, o espírito predomina em toda a sua realidade soberana. O sentimento religioso, essa força espiritual se evidencia nele, sereno, intrépido, iluminado pelo fulgor da verdade. A fé, nos seres altamente espiritualizados, assume proporções verdadeiramente majestosas. Além desta vida de provas físicas e morais, ela abre aos seus espíritos perspectivas infinitas de um progresso sem limites. Em doce harmonia com os seres desencarnados animados de sentimentos puros, a eles se ligam mais e mais pelo pensamento, e à medida que deles se aproximam pela fé no amor divino, mais superiores se tornam as coisas terrenas. A vida verdadeira, infinita, e a luz. A aptidão para receber essa luz é mais desenvolvida no homem que consegue desprender-se dos fluidos pesados que reinam no ambiente mundano. Entristecemos os nossos guias quando os fazemos encontrar em nós pouco dessa verdadeira vida. E assim dificultamos a sua aproximação de nós. Eis porque tantas criaturas se queixam de apelar em vão para o auxílio desses amorosos protetores. A irradiação da sua vida interior é fraca para os atrair e os fluidos que cercam o seu espírito não são de natureza forma ambiente para a aproximação de um guia. Tudo é relativo. Quem se engolfa nas alegrias mundanas e seus egoísticos interesses, só pode atrair seres que afinem com essa espécie de prazeres. Chegando o instante da dor, que não falha, tais entidades afastam-se da criatura sofredora, porque, amigos do prazer, se sentem incompatibilizados com o sofrimento. Vão buscar outros prazeres ao pé daqueles que afinam com o seu sentir. E o sofredor permanece só com a sua mágoa. Feliz é ele se nessa dolorosa situação se lembra do sol de justiça que brilha acima de sua cabeça. É o sentimento do homem, a sua disposição natural, o fiel da balança que regula a simpatia das atrações. A religiosidade da sua alma a chama para perto de seus espíritos puros, amantes do bem. A ociosidade do seu espírito atrai os levianos do espaço. Sua maldade lhe traz a aproximação daqueles que só cogitam do mal em suas diversas formas. Deus nos dê aquela fé que espiritualiza, e aumenta a nossa capacidade de amar. O maior tesouro, a inteligência do homem, tão grande para engendrar filosofias humanas, mostra-se muitas vezes pequena para compreender a singela filosofia dos espíritos. Resignação, caridade, amor, humildade, misericórdia, justiça, não medram em tais cérebros, onde o erro, a hipocrisia, a mentira, sob a capa de uma pretendida liberdade de pensamento, esmagam o senso moral das criaturas. Pregando a independência do pensar, não percebem que escravizam a inteligência, cortando-lhe os voos às grandes alturas. Muitas vezes, a refletir, leva a pensar como é possível que, cérebros dotados de inteligência fulgurante, grandiosos elementos do progresso das ciências, aqui no nosso mundo, possam se manter nessa cegueira da alma, quando possuem na própria ciência os elementos positivos para palparem a imortalidade. E concluo de mim para mim, inteligência não é sinônimo de critério, infalibilidade, caráter, virtude. O caminho para as divinas moradas é iluminado pelos clarões da fé, e eis porque o reino de Deus se revela aos pequeninos, que por ela vão ao encontro de Jesus e por ele ao Pai. Desta forma se compreende que a fé exclui a ciência. Não. A fé e a ciência gravitam em torno da verdade, que é Deus. Eis porque o Espiritismo é a maior das ciências, a mais elevada das religiões.
Pela inteligência enche o homem da sabedoria divina. Pela fé lhe dá a virtude que o conduz ao bem supremo. Que seja dada aos sábios da terra a compreensão clara da ciência da vida, e possuirão o maior tesouro. Conceitos. Espiritismo é o facho radiante que aclara o destino do homem, descortinando-lhe as regiões além da morte. A sua teoria e a sua prática reunidas, conduzem as inteligências ao conhecimento da verdadeira vida, aquela, pela exposição racional do porquê da existência, esta, pelo acúmulo de provas autênticas e irrecusáveis da imortalidade do espírito. A ciência espírita, tornando patentes ao homem os meios de conhecer o invisível, com o qual pode entreter comunicação, lhe presta o maior benefício, cujos resultados são inestimáveis, solidificar a sua fé. A comunicação com os invisíveis lança sobre a crença na eterna vida, verdadeiras torrentes de luz. Se os mortos falam, se eles vêm a este mundo trazer notícias de além-túmulo, conversar com os seus queridos, responder ao que se lhes pergunta, dando provas verídicas da sua personalidade, então além da morte existe a vida, e os que chamamos mortos tal não são. Antes são eles os verdadeiros vivos, porque passam pela morte sem morrer. A morte não os atinge. O espírito daquele que morreu vai viver desligado daquele corpo que para nada mais lhe pode servir, porque é cadáver. A humanidade tem necessidade de conhecer o mundo espiritual, a lei divina que preside a evolução dos espíritos. Para conhecer é preciso beber ensinamentos na fonte originária da vida e, com acerto, podemos dizer que o Espiritismo possui e fornece os meios de nos aproximarmos dessa fonte, cuja nascente remonta nos princípios eternos. Os seres do além-túmulo são os verdadeiros mestres da humanidade, eles os iluminados pela ciência da vida. Por conseguinte, Espiritismo, longe de ser antirreligioso, é o mais poderoso auxiliar da religião, porque dá um fundamento positivo à fé. Deus abençoe a pregação espírita em toda a face da terra. Num próximo futuro, grandes coisas se hão de realizar, dizem os instrutores, para que a consciência humana se espiritualize e compreenda as suas responsabilidades. Um passo adiantado dará à humanidade no caminho do progresso, porque almas ricas de espiritualidade reencarnarão em nosso mundo, para impulsionar vigorosamente para cima os filhos da terra. Começará então uma nova era para a humanidade, que, em face dos problemas insolúveis para a ciência e a religião das suas crenças, permanece atualmente hesitante, duvidosa dos seus destinos superiores. Será uma verdadeira renovação espiritual. As dúvidas, as hesitações, passarão. O espírito humano emancipado da superstição e da ignorância dos seus destinos, ingressará no reinado da pureza, de justiça e da fé alicerçada sobre o amor de Deus e do próximo. Estamos claramente informados de que descerão ao nosso planeta os espíritos inspiradores desse grande movimento de restauração moral. E não é demais afirmar que não tardará muito essa hora feliz para o mundo que habitamos. A terra entrará no reino da paz, da justiça, da pureza e da humildade que conduz à perfeição. Glória a Deus. Penetração. A sagacidade do espírito humano não se contenta em esmiuçar aquilo que os sentidos lhe revelam. Vai além. Ela se apraz em penetrar fora dos limites do mundo material, em busca da verdade, cujo berço é no infinito. Ela deseja saber o que existe no alto, o segredo dos mundos, abrir os olhos para a luz divina, possuir a ciência do mundo espiritual, conhecer o plano diretor que Deus tem traçado para a evolução dos espíritos entre os quais o seu, no presente encarnado no homem material que é. Espiritismo ativa essa sede de saber, fornecendo, fartamente de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos àqueles que buscam entrever os seus gloriosos destinos. Afastando o véu que encobre os esplendores celestiais, coloca o homem em presença daquela grandeza e felicidade que lhe há de pertencer um dia, quando, depurado de todos os erros, se apresentar regenerado,
santificada aos olhos de Deus. Estudemos Espiritismo assimilando-lhe a substância e sentiremos a necessidade de levarmos as nossas vidas por atos de abnegação e altruísmo, em conformidade com a lei suprema de justiça e caridade. Espiritismo é o instrutor que nos dá os meios de salvação nas situações aflitivas, muitas vezes no momento justamente em que nada mais esperamos. Ele nos ensina a viver esse estado de alma, intimamente vivido, estado de renúncia, de desprendimento, em que deixamos para trás as preocupações terrenas, colocando à frente os interesses espirituais. Dele podemos extrair os meios de ação para vencer os embaraços que dificultam a marcha ascensional dos nossos espíritos para essa Jerusalém celeste, pátria dos espíritos puros, inspiradores do bem. O Consolador. Espiritismo põe a verdade ao alcance do homem, intelectual, religiosa e praticamente. Salienta aos seus olhos a grandeza do seu destino pela orientação do bem, pelo bom emprego do tempo na aplicação do próprio esforço. Todavia o homem é livre na escolha do rumo a dar à sua carreira terrena. Espiritismo não lhe tolhe o livre-arbítrio, antes lhe concede inteira liberdade para proceder como queira, como um ser pensante que de fato é, responsável pelo seu passado, seu presente e seu futuro. A doutrina espírita cumpre o seu dever esclarecendo a humanidade sobre a maneira de conquistar essa felicidade que almeja e que inutilmente procura por outros meios. Sobre essa felicidade tem feito 1000 promessas as diversas religiões e filosofias, mas essas promessas não têm a segurança, a lógica das verdades espíritas, porque nada revelam de positivo e real entre a vida e a morte. São esperanças fugazes, quais miragens enganadoras. Enquanto que o Espiritismo, pelo estudo da evolução das almas, pela revelação da lei das sucessivas encarnações dos espíritos, faz sentir às criaturas humanas a cadeia visível que liga a todos os mundos entre si, definindo a cada indivíduo a sua própria responsabilidade na marcha ascensional de todos os seres. E o homem compreende então por que é necessário lutar na terra contra as tentações e embaraços que surgem na existência de cada um e qual o papel providencial do sofrimento que a tantas criaturas acompanha, do berço ao leito de morte. E aceita resignado o presente doloroso, como uma consequência reparadora do criminoso passado e uma esperança segura no radioso porvir. Espiritismo é o regenerador do nosso mundo. Ele, o divino Consolador prometido por Jesus, esse vos ensinará todas as coisas. Caráter. É somente pela influência da verdade no coração que se opera a reforma radical do caráter do indivíduo. A ilustração, a educação, não há dúvida, são fatores do progresso humano, mas não suficientes para a edificação do caráter. A história relata crimes horrendos, praticados por homens de saber, membros da alta sociedade, aos quais certamente não faltaram os retoques de uma fina educação. Escravos dos vícios mais degradantes, sanguinários, parecendo destituídos da menor parcela de senso moral. A verdadeira sabedoria não reside no cérebro, mora no coração. O caráter do indivíduo se corrige, se aprimora pela assimilação dos princípios divinos, que constituem a verdadeira sabedoria. Espiritismo guia os homens, encaminhando seus passos, perdidos na ignorância do seu real destino. Ele lhes ensina a distinguir a verdade da mentira, para que possam fazer a escolha entre o bem e o mal, com justo critério. Ele lhes faz tocar e conhecer de perto as misérias do corpo e da alma, tomando por elas caridoso interesse. E assim se vai amoldando o caráter do homem aos princípios cristãos, dando combate ao orgulho, vencendo o egoísmo, raiz de todos os males, tornando-se apto a organizar a sua vida de acordo com a justiça e a verdade. Allan Kardec. São muitas e bem merecidas as homenagens prestadas anualmente em 3 de outubro ao grande espírito do codificador do Espiritismo. Trabalhador probo e infatigável, espírito culto e altruísta, personalidade inconfundível,
realizou de alma e coração a grandiosa missão que Deus lhe determinara executar em nosso planeta e cujo proveito é de incontestável valor. No ingente esforço de coordenar os ensinos dos Espíritos, de uma forma clara e concisa, Kardec foi sensato no interrogatório, profundo no pensamento filosófico, penetrando no mundo invisível com a segurança de um mestre. Foi assim que nos legou livros de Espiritismo, que constituem um verdadeiro alicerce inabalável da crença na imortalidade. A gloriosa tarefa foi desempenhada com esmero e presteza, num esforço ininterrupto, até que a morte fez sucumbir o seu corpo material, para maior realce do seu esclarecido e valoroso espírito. Nós, os crentes na doutrina dos Espíritos, saudamos o ínclito codificador do Espiritismo, onde quer que se encontre hoje o seu vulto gigante, e da pequenez da nossa individualidade o proclamamos o maior dos paladinos da imortalidade. Hosana. Allan Kardec, Espiritismo. Dois nomes intimamente ligados, estreitamente unidos. O espírito inteligente de Allan Kardec acendeu em seu cérebro potente a ideia de constituir para o homem um patrimônio legítimo, indestrutível, que o pudesse pôr ao abrigo das vicissitudes do erro e da mentira, assegurando ao seu espírito a entrada vitoriosa no além. E o conseguiu, ele, o apóstolo da ciência e da verdade. A sua obra aí está, com os seus altíssimos ideais, tornando patentes à humanidade as verdades eternas, resolvendo o misterioso problema do ser e do desempenho da missão que o trouxe a este planeta. Nera cristã, esse apóstolo do bem havia vivido em nosso mundo, na figura de um outro homem, mestre em Israel, ao qual Jesus abriu os olhos, dizendo-lhe: necessário vos é nascer de novo. Afirmação categórica do Divino Mestre que assegura a volta do espírito à vida material em nosso plano, tomando um corpo humano. Allan Kardec trazia a semente preciosa deste ensino, lançada no coração de Nicodemos por Jesus. Cumpria-lhe dar execução ao plano divino que o Cristo lhe confiara, receber as instruções necessárias dos espíritos instrutores para a coordenação da doutrina constitui um verdadeiro tesouro de revelações da ciência eterna. Graças a ele, a humanidade, crescendo em espiritualidade, encontra a estrada que conduz à perfeição, caminho circundado de profundos acúleos, é certo, mas iluminado pelos clarões cintilantes de uma fé racional e forte. O mundo espírita recorda em 3 de outubro o nascimento do ínclito fundador da doutrina dos espíritos. Para ele se envolvem hoje os seus pensamentos numa vibração de reconhecimento e veneração. Mas isto não basta. É necessário, por um esforço persistente e nobre, incentivar cada vez mais a propaganda dos ideais que ele defendeu, de boa vontade, unidos, solidários, fraternos. Espiritismo tem em si o esplendor da verdade. Façamo-lo conhecido e amado por todos os homens. Conhecei a verdade, disse Jesus, e ela vos libertará. Ativemos a propaganda espírita. Allan Kardec recorda hoje a coletividade espírito vulto grandioso e belo do insigne codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, nascido em 3 de outubro de 1804. Com um critério acima do vulgar, organizou ele esse código de amor e justiça em que a verdade, ditada pelos espíritos instrutores, se mostra viva, palpitante, como revelação divina que é. O grande missionário se manteve à altura da missão que lhe foi confiada, dando-lhe cumprimento fiel, até que a morte veio pôr termo aos seus dias terrenos. Os livros que deixou permitem ao homem estudioso adquirir o conhecimento da imortalidade dos espíritos, e fazem compreender com clareza o lugar que ocupa no universo, fornecendo-lhe uma concepção real do que é a vida. Nossos deveres, nossos direitos, nossas responsabilidades, decorrentes das leis de fraternidade universal, o mistério da dor, o problema da vida em face da morte, são teses de valor indiscutível, ventiladas em seus estudos pelo sopro vivificador dos seres desencarnados, instrutores deste grande benfeitor da humanidade.
Seus espírito, fortemente iluminado pelos clarões do além-túmulo, saiu sempre vitorioso nos ataques de que o fizeram alvo os preconceitos terrenos. Leon Hippolyte Denis Rivail, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, possui o dom de ver claro e conciso, e a sua obra magistral revela a preocupação de unir a doutrina à ciência, não externando opinião estreitamente pessoal, mas obedecendo à natureza dos ensinos revelados pelos espíritos que guiavam seu portentoso trabalho. Nós, modestos trabalhadores da seara espírita, aplaudimos o esforço da ciência moderna no campo experimental do psiquismo, cujos resultados podem ser magníficos guiados pelos instrutores invisíveis, num ambiente de calma e respeito. Que o Espiritismo alargue cada vez mais os horizontes da fé na imortalidade da alma, provando aos homens que espírito e matéria são as duas forças vivas que Deus uniu para o funcionamento do universo. Um pensamento do amor e gratidão ao grande pensador e consagrado Mestre. 3 de outubro. Graças ao sopro divino do alto, derramado sobre a terra, os ideais do Espiritismo se manifestam à humanidade, salientando a verdade eterna aos seus olhos, para que desperte do torpor em que a indiferença tem mergulhado. Ninguém pode negar que o Espiritismo sacode o nosso mundo, abalando nas suas profundezas, fazendo renascer verdades ocultas há milhares de séculos, no intuito de aparelhar as almas para a realidade dos seus destinos. Na frase de Kardec, é todo um mundo que se abre diante de nós. Hoje, que o povo espírita comemora a vinda de Allan Kardec para este planeta, é justo que tributemos a esse grande vulto do passado preto da nossa gratidão, pelo inolvidável serviço prestado por ele à humanidade, tomando sobre os seus ombros o encargo de codificar a doutrina preciosa que lhe foi ditada pelos espíritos instrutores, visando a regeneração e o progresso dos nossos espíritos. Era esta sua missão, e, para o seu fiel desempenho, teve nesta vida que sustentar lutas terríveis, passando seu espírito por tormentos e provas que jamais conseguiram desfalecer o seu ânimo. Decepções, contrariedades, nada lhe faltou. Mas, ajudado pelos seus guias invisíveis, manteve-se sempre superior a todas as armadilhas com que os espíritos sem luz tentavam diminuir a coragem da sua fé. A sua firmeza e perseverança, a sua abnegação e altruísmo devemos nós recordar hoje, com admiração e respeito, erguendo ao céu uma prece fervorosa para que Deus o inspire agora, como naquele tempo, para que, com o mesmo zelo e denodo, possa se manter em seu posto. Homenagem. 3 de outubro. O espírita tem o seu ideal. Em torno desse ideal gira a sua obra, dirigida pelo princípio evangélico amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma criatura humana sem ideal é um ser inútil, quando não prejudicial. O Espiritismo dá aos seus adeptos uma visão clara e grandiosa do seu futuro além da morte, descortinando o véu que encobre os mistérios da eternidade, impulsionando para a grande luta contra os empecilhos do progresso, facultando-lhe os recursos para a magnífica vitória do espírito sobre a matéria. Constitui a sua preocupação máxima fazer o bem a todos os homens na terra e a todos os necessitados no espaço. Para esse fim o espírita cultiva a comunicação com os seres do invisível, colaborando com os seus guias na obra de regeneração, salvação universal. Desses luminares do invisível aprende a caridade que pode realizar prodígios, o amor inteligente que é fonte renovadora de inspiração, sempre viva, a paciência e a resignação nos sofrimentos necessários para sua transformação e glória. Por mais ingentes que sejam os esforços dos seus adversários para o aniquilarem, o Espiritismo romperá sempre em jatos de luz a treva que obscurece o entendimento humano, porque ele é a voz daquele Espírito de verdade, prometido por Jesus ao mundo. O exército de luz, inspirado pela mente poderosa do Divino Mestre, dirige a marcha do Espiritismo, e esta é a garantia da sua vitória universal.
Será o Espiritismo que estreitará no laço de fraternidade cristã todos os seres visíveis e invisíveis. Devemos ser gratos ao seu benemérito codificador Allan Kardec. Aqueles que nos combatem. Não resistas ao mal. Não oponhas jamais à violência. Nunca pagues o mal com o mal. São conselhos sublimes de Jesus. Combatentes que somos nos torneios da vida, como colaboradores da fraternidade universal, ideal sacrossanto do Espiritismo, não podemos esquecer esta recomendação do Divino Mestre, nosso fanal, quer na esfera da inteligência, quer nos domínios da moral. Pensando e procedendo de acordo com esse judicioso critério, assistimos ao embate injusto do materialismo contra o Espiritismo, lamentando a cegueira da ciência, que persiste em querer ver e analisar somente a parte inferior da criatura humana. Mas, como a nossa crença firme na evolução geral da humanidade para uma fase superior, pacientemente esperamos que a ciência, excedendo-se a si mesma, alcance um dia os seus altíssimos destinos, deixando de ser pesada e grosseira para se tornar esteticamente elevada e soberanamente espiritualista. Essa evolução é gradual e requer tempo que não nos é dado determinar. Espiritismo respeita e acata o mais belo apanágio do homem, a liberdade de pensamento. Continuará, no entanto, na Terra sua gloriosa missão, a perfeição moral e intelectual das criaturas, alvo da verdadeira ciência. As boas obras. É passado o carnaval, com todo o seu cortejo de exibições grotescas, tipicamente evocadas aos tempos do paganismo. Esperamos que a razão do homem, sabiamente iluminada, possa medir os efeitos funestos dessas horas de envenenado prazer. Voltemos o nosso pensamento para a vida sã que é nosso dever realizar, intensificando nossa vontade, força inteligente e viva que o espírito deve dirigir, esclarecido pelas luzes da razão, morada da consciência. O culto maior que o homem pode prestar a Deus é a prática constante das boas obras. A caridade faz afluir, sobre quem a compreende e pratica, bênçãos espirituais de alta valia. Os seres sublimes cuja santidade admiramos, foram exemplos de caridade na terra. Espiritismo é a religião da caridade. Ter religião não é limitar-se o indivíduo a práticas exteriores, cerimônias de culto, prédicas, orações centenas de vezes repetidas, olhos pregados no céu e ouvidos surdos aos gemidos da terra. Tenhamos o culto da caridade. A paz, a felicidade dos nossos espíritos, estão dependentes dessa virtude, porquanto é bem verdade que todo o bem que fizermos aos nossos semelhantes, cedo ou tarde voltará para nós. Saibamos gozar daquilo que é justo e bom, mas não nos esqueçamos das necessidades do nosso próximo. Adolfo Bezerra de Menezes. Fora da caridade não há salvação, eis o princípio, dentro do qual eram executados todos os atos do grande apóstolo do Espiritismo, Bezerra de Menezes. A prática dessa teoria exercia ele, sem discrepância, cotidianamente, não apenas auxiliando com os seus parcos recursos a necessidade dos pobres, sem ostentação e com humilde caridade, mas ainda beneficiando sempre que se lhe oferecia ocasião, aos seus próprios desafetos, estendendo-lhes a mão caridosa nas situações difíceis em que se encontrassem, retribuindo assim cristamente o mal com o bem. E, quando alguém, sem compreender ainda a elevação dos seus sentimentos, lhes probrava a fraqueza com que deixava passar as ingratidões recebidas de muitos a quem acumulara de benefícios, chamando a sua atenção para os defeitos de tais pessoas, ele serenamente respondia: meu filho, quem estiver isento de culpa atire a primeira pedra, disse o Divino Mestre. A caridade do abnegado apóstolo não visava apenas a humanidade terrena. Ele a exercia também, e muito principalmente, para com os sofredores do espaço, doutrinando-os com palavras ungidas de consolação, instruindo-os com seus sábios conselhos, encorajando-os evangelicamente, para os arrancar do desespero em que se debatiam.
Grande trabalho foi o seu em favor dos obsessores e dos obsedados, adotando excelente método, e, não raras vezes, foram os seus esforços coroados de êxito. Consistia esse método em consultar mediunicamente a um dos instrutores do espaço sobre a natureza da loucura que afetava tal ou qual paciente, e agir de acordo com a instrução recebida. Era nesses casos, especialmente, que a sua inspiração se revelava, em verdade, celeste. Sua fisionomia se transfigurava, sua palavra doce e firme tinha modulações que tocavam as fibras das almas que o escutavam. A força persuasiva da sua vontade agindo com a intensidade da fé que a movia, assumia proporções maravilhosas. Bezerra de Menezes julgava imprescindível a prática das sessões de caridade e de experiências, criteriosamente organizadas. As obras que deixou escritas são ilustradas por inúmeras cópias de fatos espíritas passados em sessões por ele presididas e testemunhadas por Bittencourt Sampaio, Saião, Iago Bevilacqua e muitos outros. Sabemos que ainda hoje, do espaço, o seu esclarecido espírito se manifesta a favor dos trabalhos práticos bem orientados. É assim que em um pequeno grupo do Rio de Janeiro, o grupo dos aliados de Max, filiado ao Asilo Espírita João Evangelista, consultado a respeito, respondeu desta forma: Paz. Nada receis dos espíritos inferiores, se o vosso interior estiver preparado para a defesa do exterior. Buscai atrair os vossos irmãos mais fracos, se tendes a louvável intenção de os auxiliar, bem como aos encanados. Tudo, porém, se faça com calma, ordem e boa vontade, para que não se tornem contra vós os seus fluidos prejudicadores do corpo e da alma. Organizai-vos de hora em diante para fazerdes um trabalho proveitoso. Max Bezerra de Menezes conseguia desprender-se das pequeninas coisas desta vida material, na comunhão constante com o mundo espiritual, de onde bebia a inspiração feliz, sob a qual eram realizados todos os seus planos de trabalho. Médico de valor, ele não dispensava, nos casos difíceis da sua clínica, a opinião dos protetores do espaço, por intermédio de instrumentos mediúnicos, de que se servia com tocante humildade. Entre as suas obras figuram trabalhos de inestimável valor científico e de real utilidade espírita, tais como A Loucura sob Novo Prisma, estudo físico-filosófico, em que demonstra proficientemente com grande cópia de documentações irrefutáveis, que a loucura não é invariavelmente um fato patológico. Estudos filosóficos, coletânea de artigos publicados no País, 3 volumes, sob o pseudônimo de Max, provando exuberadamente com fatos fidedignos a veracidade da doutrina espírita, cujos pontos essenciais esclarece com sabedoria e precisão. Obras póstumas, de Kardec, tradução impecável, e ainda outras obras espíritas, enfeite de romance. Uma memória que apresentou à Academia de Medicina ganhou voto de louvor e lhe granjeou o título de sócio efetivo. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu em 29 de agosto de 1831 no estado do Ceará, Riacho do Sangue. Estudou as primeiras letras em 1838 na Escola Pública de Vila Frade. Veio para o Rio em 1851. Em 1856, com 25 anos de idade, formou-se em medicina, tendo feito um curso brilhante, laureado. Foi deputado provincial pela sua terra natal, senador, vereador e presidente da Câmara Municipal da antiga Corte, deputado-geral pelo Rio de Janeiro. Era membro de grande número de importantes instituições, e mérito professor de matemática e filosofia, a que de preferência se dedicou grandemente. Aceitando a presidência da Federação Espírita Brasileira, cargo que assumiu em 3 de agosto de 1895, sua gestão foi assinalada pelo crescente progresso desta associação, cujo programa elaborou dentro das normas desta virtude que era e continua a ser a alma da sua alma, a caridade.
Nesta orientação evangélica guiou ele os passos daquela benemérita instituição até dezembro de 1899, quando foi acometido do insulto de congestão cerebral, que o obrigou a passar o exercício da presidência ao vice-presidente, nosso venerando confrade o senhor Leopoldo Cirne. Aproximava-se, então, o momento em que o iluminado e devotado batalhador dos ideais espíritas teria de deixar este mundo, em que consumiu, na prática do bem, todas as suas energias, para regressar à pátria da luz. A 11 de abril de 1900 Deus chamou a si seu servo fiel. A sua partida abriu uma lacuna, até hoje não preenchida, no seio da família espírita. Em 1921 a Federação Espírita Brasileira deu publicidade, em um pequeno livro, a um valioso autógrafo de Bezerra de Menezes, sob o título de A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, carta por ele dirigida a um seu irmão em resposta que dele havia recebido sobre assunto religioso. Nessa carta está impressa sua profissão de fé, naquela linguagem castiça e categórica que corrigia sem ofender, reduzia sem deprimir, forma habitual do seu dizer. Vigile. Não durmo. O silêncio é profundo, interrompido apenas pelo respirar dos que dormem. Meu espírito, num grande anseio de subir mais alto, busca a comunhão dos seres espirituais, que, com a doçura do seu amor celeste, venham mitigar a sede ardente que me abrasa o íntimo, vazio de afetos humanos. E começo a recordar, inspirada pelas potências invisíveis que auxiliam o meu destino. Quantas vidas de lutas e dores, de vitórias e quedas, tem percorrido meu espírito prisioneiro da terra, em tantas encarnações que se acham mergulhadas nesse caridoso esquecimento do passado. E eu recordo os transes formidáveis, de mistura com a opulência e a grandeza da terra. A vaidade e o orgulho, causadores das alucinações mais estranhas. As perseguições, as guerras, os assassínios, a hipocrisia, veneno das almas. As ingratidões, os perjúrios, os planos e vinditas abomináveis. E recordo, finalmente, o pavoroso cortejo das carretas sinistras, conduzindo os mártires da fé, a crepitar das fogueiras, os turbilhões da fumaça. Oh! Noite sem dormir. Fizeste-me pensar muito, compreender o passado, aceitar o presente, penetrar o futuro. E concluir, todo o mal é transitório, só o bem é eterno. Dia do órfão. 1. Qual a lição cristã de maior realce? Qual o sentimento máter de todos os afetos santos? Qual a mais bela religião? Caridade. Só ela vence aquilo que a força não domina, só ela alcança o que o saber não atinge, só ela encaminha as almas para Deus. Quando exercemos a caridade não praticamos apenas um dever social, cumprimos um mandamento divino. Os órfãos, desvalidos fazem jus à caridade. Eles falam a nossa alma, tocam os nossos corações. Estender mão de socorro à orfandade não é somente fartá-la de pão e cobrir-lhe a nudez. É isso, muito mais do que isso, salvá-la do contato impuro do vício das espeluncas, da atmosfera infecta das vis paixões, do horror dos antros da miséria, é saciar de luz aos seus espíritos. Os asilos, os orfanatos cumprem essa missão nobilíssima, guardando em seus seios pequeninos órfãos para os ampararem, educarem, salvando-os do mal e encaminhando-os para uma vida honesta e útil. 22 de setembro é o dia do órfão. Almas cristãs, criaturas de coração bem formado, preparai-vos para responder generosamente ao apelo que destas colunas vos fazemos em favor das crianças desvalidas. Naquela data, que se aproxima, contribui fartamente de boa vontade com o vosso dinheiro para que a coleta pública que então se realizará na formosa capital desta República Brasileira corresponda inteiramente à dignidade dos fins a que se destina, a proteção e o amparo da criança órfã, da criança desvalida. E Deus vos abençoará. 2.
Quem possui a criança tem seguro por vir. Leon Denis. O pensamento que encima estas toscas linhas veio à minha memória quando intentava escrevê-las. A criança. O problema mais sério da vida humana. Representam elas uma floração de virtudes novas, ou a expectativa sombria de pavorosas realidades. Mistério. Sabemos que a criança tem necessidade de constante e desvelada proteção, ainda mesmo quando a vida lhe seja risonha e feliz. O que pensaremos então daquela cujo nascimento não foi bafejado pelas alegrias sãs de um lar bem constituído, não conhecendo desde o primeiro vagido senão a parte sombria da existência terrena? O órfão é a criança a quem falta o protetor natural que vele pela sua segurança física e moral. Ele não conhece as carícias de uma mãe desvelada, o encosto seguro da proteção paterna. É só esfarrapado e faminto, desprotegido na terra, seu caráter amadurece ao contato dos vícios das ruas e dos lugares sem moral. Advogar a causa dessas criaturinhas é obra de misericórdia. As instituições de caridade que se destinam a acolher essa espécie de necessitados merecem o apoio da sociedade, quaisquer que sejam as suas crenças. É esse o dever sagrado que se impõe às consciências. Hoje se pede para o órfão: preparai-vos para dar esmola compenetrados da grandeza de vosso gesto. Dai religiosamente. Envolvei-vos nos sacratíssimos fluidos da caridade e abri as vossas bolsas no seio dos orfanatos para que não lhes falte o pão. E Deus vos pagará centuplicado. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, disse Jesus. Esta, como tantas outras sentenças do Divino Mestre, tem aplicação cabal nos dias de hoje. É a doutrina da renúncia. Sem o sacrifício das paixões, do orgulho, da ambição, do egoísmo, da inveja e demais atributos que formam a bagagem das nossas fraquezas, não teremos passagem pelo estreito caminho que conduz à vida. É um trabalho verdadeiramente cristão dar combate a esses inimigos de nosso aperfeiçoamento, cuja ação destruidora rebaixa o nosso caráter, aviltando os nossos sentimentos e impede por consequência nossa elevação moral. Vejamos claro na vida presente. O mundo com os seus deleites, as suas intrigas e as suas paixões, passará sempre franca e livremente pela porta larga que conduz à treva. Nada lhe embargará o passo nessa infeliz passagem, porque essa porta tem largueza bastante para permitir o curso de todos os vícios, todos os crimes, todos os pecados. Mas ao mundo será sempre impedida a entrada pela porta estreita, porque nela só passarão os limpos de coração, eles que não se envolveram na vaga tumultuosa das paixões mundanas. Pálidos seguidores de Jesus, procuremos como espíritas cristãos, entrar pela porta estreita. Resplandeça a vossa luz. Lhe augures este pensamento místico: quando a rosa se adorna a si mesma, também adorna o jardim. Assim é todo espírito, quanto mais esclarecido, mais belo, e a sua beleza adorna o ambiente que o cerca. O homem cujo espírito tem adquirido um certo grau de elevação, inspira, pelas suas atitudes e modo de ser, um respeito invulgar àqueles que o cercam. À sua presença estabelece-se uma corrente salutar de harmonia e confiança, que se traduz em alegria sã para todos os que têm a ventura de gozar da sua companhia. Em derredor da sua pessoa esvoaçam pensamentos elevados, partidos da sua mente esclarecida e rica de virtudes, cuja irradiação atrai as criaturas de boa vontade. Esses são os que deixam resplandecer a sua luz diante dos homens, como aconselha o Divino Mestre. Tais homens têm consciência da parte mais nobre do seu eu, a alma, a cuja superioridade entregam à máquina que é o seu corpo humano. Esta percepção superior os coloca acima dos fenômenos da vida vulgar, fazendo-os suportar todas as vicissitudes da terra e encarar caridosamente as fraquezas humanas, porque, em cada transfuga da vida sã, vem um espírito atrasado, tardo em evolução, e alimentam a esperança, o desejo santo de auxiliar o seu progresso,
para que também um dia eles conheçam a parte imortal da sua própria personalidade. Oh! Como é belo, como é sublime conhecer a criatura humana a sua própria alma. Sentir-se, como realmente o é, um espírito dentro de um corpo de carne. Embelezar esse espírito, asseá-lo, vesti-lo e adorná-lo da brancura dos lírios, perfumá-lo do aroma das virtudes, alimentá-lo do pão da vida, aquecê-lo ao calor da fé, abrasá-lo na chama puríssima do amor-caridade. Assim, o homem, como a rosa, adornará o ambiente que o cerca. Fortaleza da fé. O mais nobre estimulante da atividade humana é a fé. O homem que tem confiança em sua crença, trabalha tranquila e perseverantemente, com entusiasmo e o esforço corajoso de quem tem a certeza da vitória do ideal que defende. Essa certeza não permite que a sua existência se desenrole ao sabor das circunstâncias, ou das sugestões exteriores, mas aperfeiçoa seus meios de defesa nas lutas contra os vários elementos negativos, empecilhos do progresso espiritual do homem. A fé no apoio supremo nos dá vontade das grandes realizações. Só ela é capaz, pelo seu magnetismo vibrante, de impelir-nos para a frente, no propósito firme de fazer, embora à custa de ingentes sacrifícios, obras de caridade verdadeiramente cristã. Nosso pensamento constantemente forma planos, idealiza obras que só a vontade pode pôr em execução. A vontade guiada pela fé é poderosa e realizadora. Quem confia em Deus, não edifica sobre areia. Não perturbemos, pois, o sossego dos nossos espíritos quando os acontecimentos não se passarem conforme esperávamos, certos, seguros, confiantes, de que Deus manda sempre o melhor. Quanto maior fé tenhamos, mais serenidade de pensamento, mais força de vontade. Se temos fé, a nossa vontade é como o aço temperado. Labor incessante. O espírito a burilar o seu caráter, semelha o operário a desbastar o bloco de granito. A pedra bruta resiste aos golpes do martelo, mas, ao esforço insistente do homem, termina por ceder. E o operário executa a sua obra. Assim o espírito, nesta grande oficina que é a nossa morada temporária, trabalha incessantemente para vencer as imperfeições do caráter, com pulso gigante. E, à força de tanto martelar, a transformação se faz, não em uma vida, não em um século, mas em sucessivas e múltiplas vindas a este planeta, escola, aprendizagem dos espíritos. Em toda a natureza há um misterioso desejo de perfeição. O amor de Deus não permite que se aniquilem para todos sempre seres que a sua sabedoria originou. A felicidade eterna é o escopo de toda a obra divina. Para alcançar mais rapidamente essa perfeição, é preciso conhecer o caminho mais curto que a ela conduz. Esse caminho é ainda o amor de Deus que nolo aponta, viver em caridade com todos os seres. Alcançaremos mais rapidamente os nossos destinos, retribuindo quanto nos permitirem as nossas forças esse imenso amor de Deus, o que só poderemos fazer, dando os frutos de caridade e benevolência que esse amor produz. Para conseguir realizar esses frutos é que os nossos espíritos incessantemente trabalham, no afã de corrigir as imperfeições do caráter, como um operário incansável no desbastar da pedra bruta. Cultura interior. Os nossos guias espirituais não cessam de nos aconselhar a cultura da vida interior. É indispensável para o espírita fazer todos os esforços no sentido de aperfeiçoar os dotes espirituais da sua personalidade. O nosso ser íntimo nunca está vazio, ou prevalecem nele sentimentos nobres, elevados, ideias generosas, altruísticas, ou ao contrário, está ocupado pelo que denominamos maldades, vícios, ideias pecaminosas. A experiência cotidiana se encarrega da demonstração desta asserção. Homens há que não obstante se ocultarem sob a capa de uma louvável modéstia, revelam corações largamente abertos para a caridade, o amor do próximo, a piedade cristã. Seus atos traduzem o sentimento de bondade de que é cheio o seu interior.
Para eles não há escassez de tempo, não há contrariedade, desgosto, pobreza, fadiga que os faça negligenciar os seus deveres espirituais. Estão sempre prontos para o labor contínuo das imprescindíveis batalhas do espírito. Outros há, bem ao contrário, que se apegam a qualquer pretexto fútil, o qual consideram sempre de grande importância, para fugir aos sagrados compromissos contraídos pelo espírito. Desculpas banais, que atentam à desordem que vai pelo seu mundo interior. Já em outros tempos dizia o Mestre Divino, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. É imprescindível para o espírito a cultura da vida interior. Essa cultura nos dará o governo sobre nós mesmos, o domínio sobre os caprichos insensatos, tão humanos, o abandono dos preconceitos, da superstição, do fanatismo, e nos facilitará a força e a retidão de pensamentos, necessárias ao encaminhamento acertado da vida no plano material em que nos encontramos. É de suma importância esta disciplina interior. Cada homem tem por obrigação saber que a sua personalidade física, visível, é apenas a morada temporal do seu espírito, o qual é efetivamente o dono desse corpo, a entidade verdadeiramente superior à matéria. Desenvolver todas as potências desse ser é dever de cada um de nós, o que conseguiremos por um trabalho constante, perseverante, de cultura interior, para a perfeita realização do ideal cristão, pureza de pensamentos, pureza de palavras, pureza de ações. Caridade. Desde que Jesus firmou entre os homens a sua doutrina, ensinando-lhes a vontade de Deus, ficou estabelecido o princípio da caridade, fora da qual não há salvação. Bem-aventurado é todo aquele que auxilia com o seu esforço material ou intelectual a realização deste grandioso princípio no coração dos homens, amar ao próximo como a si mesmos. A missão mais nobre concedida por Deus e suas criaturas é a prática da caridade, virtude que bem podemos definir como reflexo da providência sobre a humanidade. Na Terra não há prazeres coimado de sombras. A condição da existência humana assim o determina. Ninguém está isento do acicate das dores, dos espinhos da amargura, dos aguilhões da perfídia e das contrariedades do meio em que vivemos. Na Terra vicejam fartamente frutos daninhos. Mas o nosso mundo é também mundo de compensações. Desde que baixou à Terra o Consolador prometido, apto a nos ensinar todas as coisas, é possível pôr em prática os ensinos do Divino Mestre, ensinos que se resumem na caridade, como ele próprio exemplificou aos nossos olhos. Sob o ambiente da caridade não poderão medrar as sementes da corrupção moral, da hipocrisia e toda essa avalanche arruinadora de sentimentos maus que prejudicam a sociedade, a pátria, a família. A caridade é justa, reta, suave, digna, previdente. Bem inspirado São Paulo quando afirma ser ela a maior virtude. Não medraria o vício hediondo se não encontrasse terreno preparado para lhe receber a semente perniciosa. Esse terreno é o coração fechado à caridade. E eis porque presenciamos todos os dias os horríveis quadros que a perfídia humana lança aos nossos olhos. A caridade nobilita o espírito e isso ela resolve o magno problema da regeneração humana. A filosofia espírita encaminha o homem à exata compreensão da caridade e como o consolador que de fato é, o espiritismo aponta-lhe os meios de executar na prática cotidiana a mais excelsa de todas as virtudes. Revelação. To não é lenda. Existiu no tempo em que Confúcio, desiludido da corte chinesa, vagava de província em província. Guiava o velho sábio a sua carruagem, quando encontrou To, que assistia ao brinquedo de outras crianças. Entabulou conversação com ele, obtendo respostas tão lógicas, de tal precisão e clareza, que o fizeram pasmar. Por sua vez quis o pequeno chinês interrogar o sábio, ao que este acedeu. Quantas estrelas há no céu? Perguntou a inteligente criança.
E o mestre objetou-lhe que se ocupasse de coisas da terra. Perguntou-lhe, então, o rapazito, quantas casas havia no mundo? Confúcio, embaraçado, disse-lhe, impaciente, ocupa-te do que esteja em frente aos teus olhos. Então o prodigioso menino perguntou-lhe, entre um significativo sorriso, quantos pelos tens aí nas sobrancelhas? Reza a história que Confúcio não respondeu.